Viu a parada aqui legal. O bicho falou aqui em inglês comigo aqui. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Na representação aí é uma árvore genealógica, onde eu utilizo essa ferramenta para entender como é que as características estão sendo distribuídas ao longo da minha família. Quando eu digo ao longo da minha família, é porque eu vou lembrar. Eu tenho meus irmãos, eu tenho meus pais, eu tenho meus avós, bisavós, tataravós e assim por diante, tá? Nessa linha de raciocínio, a árvore genealógica, também conhecida como heredograma, é uma forma de eu representar essas informações, tá? Como é que eu vou fazer como se fosse assim uma investigação? Vou dar um exemplo prático que aconteceu a partir dessa análise da árvore genealógica e a análise do código genético da pessoa. Há um tempo atrás, certo? Alguns anos atrás, a atriz conhecida por Angelina Jolie, né? Angelina Jolie, todo mundo deve conhecer, acredito eu. Né? Aquela atriz, ela fez um exame que fez um rastreio no DNA dela a partir da possibilidade. Ela tentou ver no DNA dela se tinha informação em que indicasse a possibilidade dela desenvolver câncer de mama. Olha aí, câncer de mama. E aí o que é que ela fez? Ela pegou uma amostra do DNA dela e os pesquisadores, os cientistas, certo? Os laboratoristas, eles fizeram o quê? Uma análise do DNA dela. E aí, quando eu digo essa análise, é como se eu falasse na prática que fizeram uma leitura. Fizeram uma leitura diretamente do código genético dela. Essa leitura permitiu aos cientistas identificar lá no código genético dela se existia a informação que poderia causar o câncer. Tá? Lembre, para a pessoa desenvolver, para uma pessoa desenvolver câncer, um dos indícios é justamente o código genético. Ou seja, John, esse teste pode ser feito para qualquer pessoa? Pode. Porém, o código genético para o câncer, em específico de mama, aquele tipo específico, tá? Então não tem um código para todos os cânceres, tá? Não tem um código central, universal para o câncer. Eu tenho alguns códigos hoje que eu posso identificar a possibilidade da pessoa desenvolver o câncer. E aí foi observado justamente isso. Essa atriz, ela fez esse exame, fez um rastreio e perceberam que havia a existência desse código genético nela para o desenvolvimento de câncer. E foi avaliada a probabilidade dela desenvolver esse câncer. Lembra dos cruzamentos que nós realizamos? Lá no cruzamento, tanto na primeira lei como na segunda lei, vocês devem lembrar bem. Aquele cruzamento ele me dá um resultado possível, uma probabilidade. As chances de surgir ou não surgir aquela situação. Tá ok? Então, dentro dessa realidade, ela fez isso. E na época, se não me falha a memória, foi mais de 90% a possibilidade dela vir a desenvolver câncer. Como o índice era muito elevado, ela preferiu retirar as mamas. E aí você pode até dizer assim, mas John, ela retirou a mama. Exatamente. Ela retirou a mama porque as mamas, devido à produção hormonal e devido à existência da possibilidade do câncer, ela quis eliminar logo. E aí, ao retirar as mamas, ela foi e fez o implante. Tá? Ela fez o implante do silicone para manter ainda a estrutura do seio. Tá? Então, foi possível por quê? Porque ela fez uma avaliação antes, ela fez o rastreio genético, olha a genética aí no mundo real. Ela fez o rastreio genético. E a partir daí, ela pôde identificar essa problemática. Claro que o rastreio genético é uma situação que não é para todo mundo. Porque, John, você tem que se abençoar, tem que nascer no berço de ouro? Não tanto. Não de ouro, mas tem que ser um bercinho um pouquinho mais arrojado, infelizmente. Porque é um exame que demanda um certo custo. Então você paga um valor X para fazer o rastreio. Hoje em dia, hoje já é mais fácil. Hoje, por exemplo, tem empresas na internet, eu não vou lembrar agora o nome de uma, em que ela vende esse serviço. Você coleta uma amostra do teu material, manda para essa empresa, ela vai avaliar e ela vai puxar a tua árvore genealógica. Ela pode identificar na tua árvore genealógica a partir do código genético. Ela pode identificar, por exemplo, se na tua família teve descendente de africanos, descendente de indígenas, certo? Ou outras situações, tá? Ela pode identificar algumas características que são fáceis de serem identificadas pelo código genético.
tá? Então já tem empresas que trabalham com isso. Lógico que quanto mais longe eu quero ir, quanto mais longe eu quero enxergar, né? Quanto mais tempo eu quero voltar no passado para identificar o código genético da minha família, maior a demanda, maior o detalhamento, maior o estudo, tá? Lembre, essa situação da árvore genealógica ela é uma ótima ferramenta para entender como é que esse código genético ele vai passando geração a geração, ok? Tranquilo até, né? Pois bem, nessa ilustração você percebe claramente quem é o homem, quem é a mulher, quando ele tem um contato direto, tá? Na prática da genética, dentro do ensino médio, nas questões, geralmente as questões, quando trazem um heredograma, não é esse formato bonitinho. Não é essa ilustração bem desenhadinha e tal. É uma ilustração, é o heredograma mais simplificado quanto à imagem. Que seria basicamente assim, ó. Essa ilustração, olha aí, tá vendo aí o efeito? É, essa ilustração é o que eu chamo de heredograma. Percebam, ela vem apresentando um quadradozinho, a bolinha, a ligação entre eles, uma ligação descendo ao nível abaixo e assim por diante. Cada símbolo desse ele tem tem um significado por trás dele. O quadrado, ele representa um homem, o macho, dependendo da espécie que eu estou avaliando. Eu posso usar o heredograma também para outros organismos, tá? Para identificar seu rastreio genético, tá? Então, o que acontece? O quadrado, ele é referente ao homem, a bolinha referente à mulher, tá? Como está sendo ilustrado aí. Homem, mulher. Existem alguns heredogramas que podem vir com losango, né? Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, quando ela surge, é quando não se sabe o sexo do indivíduo. Tá? Algumas questões podem abordar essa temática. Quando eu digo que não sabe o sexo do indivíduo, um determinado casal foram agora para o hospital. Chegando lá, eles tiveram um filho, certo? Uma criança, independente do sexo, eu não sei. Mas eu sei que nasceu uma criança. Mas até o momento eu não sei se é homem ou se é mulher. Tá? Até o momento, quando o mundo. Como, Diogo? Como é que você não sabe? Porque eu não estou no hospital. É por isso que eu coloco desconhecido. É quando não tem informações suficientes para identificar o sexo desse indivíduo. Tá? Quando não tem essas informações. Então, eu coloco esse símbolo justamente com essa representação. Além disso, eu também posso representar no meu heredograma a condição de uma peculiaridade, uma normalidade, uma doença, alguma situação que venha diferenciar do estado normal quanto a caráter genético, tá? Aí eu estou usando como representação essas listras, tá? Eu estou usando como representação essas listras aí. Na prática, eu coloquei aí como se fosse o albinismo. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que esses indivíduos aí que têm essas listrinhas, eles apresentam o albinismo, eles são albinos. E os outros que não têm listra são normais, tá? Eles são normais. Mas, John, eu estou reparando que tem uma situação aqui, ó. Gerações. O que quer dizer isso? Parental, F1, F2. Bom, a geração parental é como se eu estivesse partindo dela. Seria a primeira geração que eu estou observando. A primeira geração mais antiga. Então, essa geração parental é que ela vai dar origem a todos os outros descendentes. Mais ou menos assim. É como se eu dissesse: seus avós, você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Eu já estou descendo a escadinha. Então, quando eu digo uma geração parental, são as primeiras gerações que eu estou tendo do meu heredograma. Elas que dão o pontapé inicial do meu rastreio. A geração F1 e F2 pode passar de F1, F2, F3, F4? Pode. Só que aí eu estou representando só até o número 2, porque em seguida não há necessidade. Está representado nesse sentido. O que é que acontece? Geração F1 é como se fossem os primeiros filhos. F2, a segunda geração. Se você for parar para pensar aqui na tua realidade, é como se eu dissesse o seguinte: você, olha aí, na geração F2, vamos dizer que você é um rapaz e tem duas irmãs. Você, rapaz, tem duas irmãs. E aí os seus pais são da geração F1. Na geração F1, seus pais fazem parte dela, onde você vai encontrar duas tias e um tio ou uma tia. Seria aquela criança que nasceu hoje. E você ainda não sabe o sexo da criança.
tá? E voltando mais um nível atrás, nós temos nossos avós, tá? E aí, ó, essa ligação é importante observar, ó. E percebam, quando a ligação é um tracinho direto de um para o outro, eu estou indicando aí que é um casal, ok? É um casal. Já embaixo, nessa representação onde aqui o laserzinho está marcando, ó, aqui, ó, perceba a diferença, ó. A linha que está conectando-os, ela parte da parte superior. Ela não está ligando da lateral, ela está partindo da superior. E aí o que é que está dizendo aí? Que esses indivíduos aí, eles são irmãos, tá? São irmãos. Ou seja, olha no heredograma, mais uma vez, tá vendo aqui, ó, representação? Aqui eu tenho os pais, nesse sentido, ó, e aqui eu tenho os filhos, né, os irmãos, tá ok? Então, nessa configuração, nós vamos identificar que a ligação direta de um para o outro casal, e quando a ligação parte da parte superior, onde liga mais de um indivíduo, caracteriza uma linhagem de irmãos. Ok? Já aqui você observa uma situação diferente, né? Ó, aqui. Ó, aqui eu tenho um homem, casou com essa garota. Esse homem é irmão desses aqui. Porém, essa garota não tem familiaridade com eles. Não é ligação sanguínea, tá? Ela é a cunhada, né? Ela seria a cunhada dos outros irmãos, tá ok? E aí, quando a gente observa na primeira lei, como é que ficaria isso aí? O albinismo, vocês já sabem. Olha aí que legal. No albinismo, vocês já sabem que ele é representado por uma condição homozigótica recessiva. Nesse exemplo aí, eu estou colocando, então, na representação, uma cor, certo? Eu coloquei como verde para representar, onde tiver verde, para representar o indivíduo albino. Albino, tá? E essas setas que eu estou ligando aí, eu estou chamando a atenção para vocês a um fato, que é o fato da primeira lei. Vocês lembram que é a transmissão das características a partir dos gametas. Na prática, eu estou chamando a tua atenção para onde? Observa aí, aqui nesse exemplo aqui do indivíduo, azinho, ó, ele é albino. Então, essa setinha está me indicando que, ó, um azinho veio do, nesse caso, veio do pai, perdão, travou, né? Veio do pai, e o outro azinho veio da mãe. Lembram? Um transmite um alelo e o outro transmite o outro. Tá? Eles são complementares. Tá? Eles são complementares. Você pode até recordar um pouquinho aquela condição do cromossomo, dos cromossomos, que um humano normal, geneticamente falando, apresenta 46. Fugiu desse padrão, ele pode apresentar uma síndrome, uma variação, 47, 45. São situações relacionadas aos cromossomos sexuais, ou no caso da síndrome de Down, cromossomos homólogos, ou seja, está relacionada à distribuição de outros cromossomos que não são bissexuais, tá? Então, nessa representação, percebam essa informação. Percebo que no heredograma é possível observar como se comporta a transmissão dos alelos entre os indivíduos, analisando assim os alelos que são dominantes ou recessivos. Percebam? Dominantes ou recessivos. Tá? Como é que eu percebo isso, John? É só tu observar aqui, ó. Observar como eu vou observar. Lá aqui nesse primeiro indivíduo, nesse casal aqui, ó, os dois eles são branquinhos, a sua representação. Por que, é que eles são branquinhos? Porque ele não tem albinismo. Daí a ilustração branquinha, tá? Quando ele apresenta o albinismo, a ilustração é verde porque caracteriza homozigoto recessivo. Homozigoto recessivo. Filé, tranquilo, suave como uma nave, tá dando certo? Me dê um retorno aí pelo chat, tô olhando aqui no chat. O que é que vocês me dizem? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Lembra? Participação é onde? É no chat. Tá? Professor, Fala, aluno. deixa, aí na F2 tem dois filhos que têm azinho, azinho. Aí esse primeiro filho aí, ele não tem albinismo por quê? Pronto. Perfeito. Você foi perfeita. Essa daí era a pegadinha, eu já vi que você entendeu. Exatamente.
A pegadinha era justamente, eu queria que vocês identificassem. Já parabenizo você. Porque você já percebeu que aí eu tenho um albino, que é o azinho azinho. Então, esse indivíduo aqui, da geração F2, ele tem que estar o quê? Verde. Correto. Tá? Então, nessa situação, percebam, Yasmin já pegou aqui, ó, já pegou o raciocínio. Ela já entendeu como fazer a leitura do heredograma. Ok? Obrigado, Yasmin. Eu estava contando com a participação. Curti, curti. Então, ó, nesse caso aqui, eu estou sempre me referindo à primeira lei. John, e na segunda lei, que é aquele diacho, aquele cruzamento medonho? Calma. Lembra do cruzamento da segunda lei? Ele também aborda essa temática. Só que eu vou aprender a fazer a leitura e hoje a gente vai ver só a parte inicial, tá? A gente vai ter um detalhamento posteriormente, tá? Para não complicar, para não ficar muita informação, tá? Você hoje está tendo contato com o que é esse heredograma, como ele é formado e como ele vai ser representado. Vamos aqui. Nessa situação posterior, observa. Olha que coisa bonita que ficou. Eu fiz questão de trazer para vocês a representação das hemácias, tá? Justamente chamando a atenção para isso aqui, ó. Olha aí a diferença. A positivo, B positivo. Olha aí em torno da bolinha vermelha que seria uma hemácia, a sua representação. As bolinhas que tem na hemácia A é diferente da hemácia B. Lembrando, o que é que faz isso? O que é que causa isso? São os aglutinogênios. Eles estão representados dessa forma, que são proteínas que estão presentes nas hemácias, que dá a diferença, como se fosse uma identidade. É ela que vai determinar a identidade de cada unidade. Por isso que aqui eu tenho o tipo A, ó, ó, o formato dela é diferente dessa daqui. O tipo O, logo embaixo eu tenho aqui a sua representação, ó. Tipo O, ele tem algum item desse? Não. Ele está isolado, tá? E no próximo, que é o Azão Bzão, vejam, ó. Ele tem os dois componentes. Lembrem, o tipo sanguíneo A, B, ele traz com ele o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Tá? Ele traz com ele essa informação, ok? Então, ó, opa, percebam. Nessa leitura, você está tendo aí uma situação de uma família muito maior, não é isso? Você está tendo aí várias famílias interligadas. Se você for observar aí, vamos aí, quantas famílias eu poderia identificar aí? Núcleo familiar, tá? Você pode imaginar quando eu falo família, pai, mãe, filhos. Pai, mãe, filhos, tá? Não precisa de neto, bisneto, não. Só olhando assim, quantas famílias vocês conseguem enxergar aí? O que é que vocês me dizem? 5. 5? Quem mais? Quem mais? O que é que vocês acham? A colega tá certa? Não tenha medo de errar, que a gente tá fazendo uma análise. Tamo junto. Não é questão de certo e errado. É o que eu consigo enxergar. Certo? Quem mais? Vamos lá, vamos lá. Joga no chat, que eu estou observando o chat aqui. Tá? O que é que vocês podem identificar aí? Pai, pais e filhos. É uma família, seria um núcleo familiar. Certo? Oi, oi. Perfeito. Rapaz, quando eu vejo assim, ó. Ana Vitória, eu já sei que é figurinha repetida, né? Em termos de participação. E eu estou parabenizando. Aí, Raniela aparece também. E o Fredson agora participando. Meu amigo, o coração disparou de emoção. Você é o cara, meu irmão. O que é que acontece? Entre 4 e 5, vocês observaram, não é isso? Realmente eu vou ter aí, olha aqui, uma, se eu for levar em consideração pai e filho, né? Ó. Aqui eu tenho a primeira, né? Ó. Primeira família. Do lado eu tenho a segunda, ó. Aqui eu tenho a terceira. Aqui eu tenho a quarta, tá? E aí eu tenho 4 famílias. John, eu vi 5. Beleza. Tá errado? Não, porque você já tá pensando aqui, ó. Aqui onde seria a quinta família? Nessa representação aqui, tá? A quinta família seria essa representação aqui, ok? Essa famíliazinha que está sendo representada aqui, na linha amarela, tá? Essa linha amarela está representando uma família. Joey, por que esse formato está todo doido? Eu fiz isso para chamar a sua atenção. O que é que quer dizer aí?
Quando eu tenho essa situação aqui, pessoal, ó, quando eu tenho essa ligação dupla, tá ok? Entre um indivíduo e outro, eu estou chamando a atenção para uma situação consanguínea, tá? Estou chamando a situação aqui de um casamento consanguíneo, tá? Ou seja, em algum grau eles têm um parentesco familiar, tá? Em termos sanguíneos, tá? Ou seja, eu estou dizendo na prática que essa moça casou com esse rapaz aí, nessa linha amarelada, ó, esse aqui com esse aqui, tá? Esses dois. Esse camarada aqui, ele já é da família dela, tá? Ele já é da família dela, tá? Então aí eu estou trazendo à tona a relação de que você vai ter sempre o que? Uma ramificação, tá? Você vai ter uma ramificação, ok? Isso é normal, é esperado. Porém, a gente entende que quando você tem um cruzamento entre indivíduos próximos consanguíneos, tá? O risco de surgirem problemas genéticos são maiores. No interior a gente escuta muito disso, né? A questão de fulano casou com prima, fulano casou com primo, e aí fulano acabou tendo filhozinho, uma criancinha com algum problema. Isso pode acontecer. Com isso, eu vou entender que cruzamentos de pessoas de primeiro grau, família em primeiro grau, você tem as chances maiores de desenvolver alguma problemática genética. Por quê? Porque é só tu parar e pensar. Se na minha família tem diabetes e na família da minha esposa tem diabetes, quando a gente vai cruzar e gerar uma criança, as chances do meu filho ou filha ter diabetes aumenta bastante. Tá? Diabetes ou outro problema que possa vir de caráter genético. Porque é só tu imaginar, é como se eu estivesse juntando as possibilidades. Então o risco vai aumentando. Tá? Então por isso que tem essa situação. Cruzamento de animais é muito parecido também. O cruzamento de animais, por exemplo, na pecuária, ela tem que ser monitorada e tem que ser avaliada. Porque há possibilidade de o cruzamento ser entre mãe e filho, né? Mãe, filho, ou pai, a filha, vou trocar o termo, né? Entre o macho e a fêmea, que seja o filhote, há possibilidade maior de dar algum problema genético, de dar um maior problema naquela condição. Então tem que ter um monitoramento eficaz e eficiente para não ter esse primeiro nível, esse primeiro grau. Quando é de segundo grau, terceiro grau, primo distante, aquele primo ou prima que surgiu, brotou do chão, as chances caem cada vez mais. Tá? O risco de uma complicação genética cai bastante. Tá? Mas fica esse alerta, tá ok? Mas fica esse alerta. Tá? Então, pessoal, nessa ilustração, eu não explorei muito essa questão do sistema BO. Tá? Ou seja, a gente não viu como é que a gente vai botar o genótipo, como é que a gente vai identificar quem é um, quem é outro, não. Porque eu não quero complicar agora. Tá? Eu quero que você lembre da leitura. Você lembre da leitura que deve ser feita quando se tem um heredograma, certo? Ou a árvore genealógica. Tá? Eu estou falando a mesma situação. Essa ferramenta, pessoal, ela é muito comum ser utilizada em provas, tá? Principalmente provas relacionadas em vestibulares. Como também o Enem ele já trouxe algumas dessas questões, tá? O heredograma, fazendo essa ilustração. E aí, o trunfo de você responder uma questão desse tipo é você entender como ele se comporta, como vai funcionar o mecanismo, como você vai fazer a leitura daquele heredograma, tá? Na prática, o heredograma é uma leitura. É uma informação visual em que você vai fazer a sua leitura e interpretar os dados daquela circunstância. Interpretou os dados daquela circunstância, daquela situação, você vai ter êxito na resolução da atividade. Tá ok? Mais uma vez, deu para compreender? Deu para entender legal toda essa temática que eu abordei com vocês hoje? Coloca aí no chat, me dá o retorno. Foi positivo? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, fique à vontade, não paga nada, de graça. Tá? Gratuita. Deu certo, John. Pronto, que bom, Ana Vitória. E os outros aí, joga aí no chat aí para eu ver, perceber a sua interação. Rapaz, o Fred hoje está demais. Fred, tu é o cara. Anilene, que bom você estar aí participando com o seu sim. Na próxima pode participar mais. Não paga não, viu? Participação aqui é 0800, é gratuita. Tá? Gratuito ou é gratuita? Não sei, não sei. Só sei que foi assim. Tá? Então espero que tenham gostado desse momento hoje.
Próxima aula, eu vou tentar fazer novamente esse formato, não só nesse formato aqui, nesse momento ciclo, mas eu vou tentar novamente fazer aquela gravação. E aí eu vou chamar a atenção agora para um ponto muito, 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 muito importante. As atividades. Pelo amor de Deus, lembrem, façam as atividades. Tem dúvida, o professor está aqui à disposição, tá? O professor está aqui à disposição para tirar suas dúvidas. Não tenham vergonha de perguntar. Ai, John, me desculpa por voltar atrapalhando. Não, só não manda mensagem meia-noite, tá? Mas se for durante o dia, manda a mensagem, a tua dúvida. Se for manhã ou tarde, dependendo do horário, eu posso demorar um pouquinho para lhe responder, mas eu respondo com certeza. Tá? A gente vai tentar desenvolver a resposta, tentar encontrar a resolução da atividade. Tá? São duas atividades que eu já lancei na plataforma. Tá? Uma envolvendo a primeira lei e a outra envolvendo a segunda lei. O envio da resposta tem que ser por lá, pelo Google Sala de Aula. Lembra que aí é registro. Tá? Nesse contexto de pandemia, no contexto de pandemia, todas as atividades são registradas e elas entram não apenas com uma participação direta do aluno, como até mesmo com um registro de frequência também, pessoal. Fora a pontuação que você vai atingir a partir da resolução das atividades e da entrega. Não deixe para o momento final, não sabemos como é que vai ocorrer até o final do ano em termos de retorno para a sala de aula. A gente está nessa dúvida, nesse impasse. A gente deve voltar para a sala de aula somente com a segurança. E, se possível, e assim desejo, e assim espero e quero que todos vacinados. Caso contrário, não adianta vacinar um e voltar com 10 sem vacina. Aí isso aí é crueldade por demais. No mais uma vez, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, pode perguntar. Ana Vitória, que eu vi ali a mensagem. Não tem isso. Não tem vergonha, tá? Não precisa ficar com vergonha. Ah, meu Deus, melhor dizer, não precisa ficar com vergonha, tá? É para perguntar. Tem dúvida, pergunte. Para mim é uma satisfação gigante quando vocês, alunos, participam, perguntando, interagindo. Pode ser outra coisa de biologia? Pode, não tem problema. Tá dentro da biologia? Estou à disposição. Primeiro, segundo, terceiro ano, não importa. É biologia, estou aqui para isso. Tá ok? Então, deixa eu só encerrar o Paranauê aqui. Cadê? Um momentinho. Então, tchau, tchau.